um ser humano, sim. E naquele momento que você se torna um ser humano, o que era muito importante, você se tornar uma individualidade, ter as coisas para você, reconhecer você como um indivíduo, você se proteger diante dos outros, se diferenciar dos outros, muda completamente. Porque aí o mais importante não é mais o seu ego. Você já chegou no ego. O mais importante agora é o seu self. É como você trata o outro, que é o seu irmão, e Deus sobre todas as coisas. Você começa a pensar fora do ego e a pensar no próximo. Por isso Jesus dizia, os 2 mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora você precisa diminuir essa necessidade enorme de ser o ego, de ser você, que era de suma importância até esse momento, e começar a trabalhar o seu self, a pensar naquilo que não é material. Aquela sua sobrevivência material já não é o mais importante. O mais importante é como você se interage com o outro. E aí entra a caridade. Os espíritos que cuidam de você até você se tornar a individualidade são diferentes dos espíritos que vão tratar você a partir daquele momento para você se livrar do ego e pensar no outro, no próximo. Por isso que fora da caridade não há salvação. E aí você começa a galgar degraus de evolução, já não pensando só na sua sobrevivência, já pensando na sua evolução moral e intelectual. Então, no plano espiritual, há uma distinção muito grande do espírito que trata você até você se tornar uma individualidade e aquele que assume você para você se tornar um espírito puro, um anjo, né? Que é pensando sempre no outro e em Deus sobre todas as coisas. E a gente vê isso na carne também. Tem espíritos que estão tratando o tempo todo e vivendo a sobrevivência dele na carne. André Luiz, de 1964, ele deu uma entrevista muito interessante. Se vocês procurarem no Google, essa entrevista foi dada para o Anuário Espírita de Tatuí, em 1964. Se eu não me engano, são 36 perguntas. As perguntas ímpares foram trazidas por Valdo Vieira, que era o médium que trabalhava junto com Chico Xavier no início das obras de André Luiz. As obras de André Luiz era Valdo e Chico. Depois Valdo vai fundar Conscienciologia, vai para uma outra religião e Chico assume sozinho as obras de André Luiz. Mas naquele momento, Valdo era um médium de potencial absurdo e liderava junto com Chico, né, esse trabalho. Tanto é que Chico vai morar em Uberaba por causa de Valdo, né, por influência dele. E Valdo faz as perguntas ímpares e Chico faz as perguntas pares para André Luiz, que era de comum, né? Eles fazeriam assim para ter certeza, depois, quando eles encaixassem, que eles receberam as informações corretas. E uma pergunta que o Valdo faz logo no início é sobre a quantidade de espíritos que existiam no planeta, no plano espiritual, em 1964. E André Luiz responde que havia em torno de 20 bilhões de espíritos no planeta Terra, em idade racional, ou seja, em idade individualizado, com possibilidade de encarnar num corpo humano. Provavelmente, para André Luiz responder dessa forma, é porque existiam muitos espíritos, ainda em primatas, em estágios evolutivos inferiores, que estavam se preparando para encarnar no ser humano, mas não estavam prontos ainda. Então, André Luiz fala, em idade racional, são 20 bilhões de espíritos que nós temos hoje no planeta, preparados para encarnar. Fazendo uma conta básica, a população do planeta, em 1964, era em torno de 5 bilhões de habitantes. Hoje são 8. Mas em 64 eram 5 bilhões de habitantes, mais ou menos. Então, fazendo uma conta, a grosso modo, nós tínhamos, ao todo, no planeta Terra, 25 bilhões de espíritos em idade para encarnar no ser humano. Dos 25 bilhões, 5 estavam encarnados. Então, o Enem daquela época era em torno de 5 para cada vaga. Então, tinham 4 no plano espiritual e 1 encarnado. Precisava trocar, né? Desencarnou, nasce outro espírito, e aí vamos trocando isso. Então, tinham 4 esperando uma oportunidade e 1 estudando aqui na carne, passando por essa evolução orgânica, que são esses códigos genéticos que nós temos para você aprender organicamente e
espiritualmente, né, intelectualmente evoluir. Isso naquela ocasião. Se você fizer uma